És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Tu és Jesus. Graça e paz, irmãos. Todos estão me ouvindo? Sim. Eu não vou falar com a minha voz normal, porque eles estão tendo uma missa ali, para não atrapalhar o culto deles. Não é o modo como cultuamos, mas nós precisamos respeitar, porque essa é uma forma de mostrar o amor. Então, como já foi explicado para nós, aqui em Cafarnaum é o campo arqueológico do ministério de Jesus. Ele começou tudo por aqui, a grande maioria dos milagres dele, ele se fez conhecido, ele era amado e seguido nesse lugar, olhando o mesmo mar, cruzando no meio das mesmas pessoas, do outro lado as mesmas montanhas. Então, nós não podemos falar tudo o que aconteceu aqui, mas Deus colocou no meu coração uma mensagem para nós pensarmos. Aqui nessa cidade, um dia ele chegou e ele entrou numa coletoria. E aqui está, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, está escrito em Mateus 9, no versículo 9, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Isso é muito importante para nós. Ele estava sentado na coletoria porque ele era coletor. Mas Mateus, o Levi, ele ficava num momento e num lugar estratégico para coletar os impostos. Ninguém passava aqui nem saía sem deixar o pagamento do imposto na mesa de Mateus. Era como se ele fosse aquela raposa velha ali, assentado na mesa da coletoria, com aquela pena na mão que nós chamamos caneta, e ali as coisas tinham que acontecer. De um lado havia um espaço de terra dominado por Herodes Filipe, lá, e do outro de Herodes Antipas, e ele tinha que coletar os impostos. Então, essa era a vida dele. Um homem solitário, um homem que não era amado nem admirado pela população, pelo contrário, ele era evitado. Eu não sei o que acontecia no coração daquele homem. Jesus muitas vezes deve ter passado por ali pela frente. Jesus sabia quem era Mateus. Um dia, ele passando pela coletoria, entrou, olhou bem nos olhos de Mateus e disse: segue-me. A Bíblia diz que ele se levantou e ele seguiu Jesus. Nunca mais ele voltou a ser o coletor de impostos. Mas nós precisamos saber disso. O que aconteceu lá dentro do coração daquele homem? Quando ele ouviu aquela voz que varou, que penetrou, que rasgou as comportas do coração dele e fez com que ele tomasse uma decisão inédita, profunda, imediata, decisiva para toda a vida dele. Não era uma coisa fácil. Deixar todo o seu status de coletor de impostos, toda a sua fonte de dinheiro, ele tinha um empregão para seguir
um nazareno que não tinha onde pousar a cabeça. Ele deve ter passado por todas as críticas. A família dele deve ter ficado apavorada. Pronto, virou fanático. Nós vamos ver que isso já aconteceu antes, aqui mesmo, quando nós lemos, aqui em Mateus, no capítulo 4, nós lemos que no versículo 18, Mateus 4, no versículo 18, caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, este aqui, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam suas redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olhe o que aconteceu. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Nós olhamos Simão, Pedro e André, eles eram pescadores. Essa era a profissão deles. Era dali que eles ganhavam o seu pão para eles e para a família. Eles haviam investido em material de pesca, em barco e tudo mais. Jesus disse assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aqui, em Mateus 9, ele entra na coletoria, ele vê um homem ali e diz para ele: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aqui nós temos duas respostas imediatas, decisivas. Nós podemos imaginar que a vida de Mateus era uma até Jesus e outra a partir de Jesus. A mesma coisa acontece com Pedro e André. O que aconteceu na vida desses homens? Eles ouviram. Foi uma voz que entrou e que fez um milagre lá dentro deles. A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. A Bíblia diz que a voz do Senhor despedaça os cedros. Despedaça os cedros do Líbano. Mas também nós vamos ver Jesus mais tarde dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Lembram quando Deus chamou Abrão lá em Ur dos Caldeus? A Bíblia diz que Abrão e Terá, seu pai, adoravam outros deuses. Mas teve uma hora que Terá morreu. Abrão era o príncipe semita, a vida dele era uma maravilha, tinha uma esposa linda, e Deus diz para ele: Abrão, deixa tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. E deu uma promessa: farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Ele levantou e foi. Para onde? Quando ele segurou uma promessa, porque uma palavra chegou no coração dele, ele andou. Não sei quanto tempo ele passou armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã. Mas lá, depois de muito tempo, quando ele chegou nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus, quer dizer, podemos dizer aqui na Palestina, Deus falou a Abrão, ele disse: eis-me aqui. Por quê? Durante todo o percurso, que eu não sei de quantos anos, ele afinou o ouvido dele, a consciência auditiva, para uma voz que ele precisava ouvir. Ele precisava ouvir a voz que ia dizer para ele qual era o lugar. Ele diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele tinha os rebanhos, ele tinha o povo dele, tinha a esposa, tinha
o sobrinho, nós estamos cansados de fazer mala e carrega mala. Ontem, quando a Naíma disse que hoje não ia ter que carregar mala, foi uma festa. Esse povo armava e desarmava tendas e carregava tudo a pé. Você já pensou o desejo de pousar, de chegar, de habitar? Então, Abraão andou esse tempo todo precisando ouvir essa voz. Ele desenvolveu uma consciência auditiva voltada para essa voz que um dia ele tinha ouvido. Quando Deus disse a Abraão: eis-me aqui, Senhor. Olha, nós temos esquecido que Deus fala. Deus ainda fala. Será que nós temos buscado ouvir essa voz? Será que nós temos crido que Deus fala? Por que será que nós não buscamos ouvir essa voz? Eu fui em 1994 a um laboratório de sons em Greenwich, na Inglaterra, onde eles estão procurando captar os sons antigos, porque ele disse que os sons não desaparecem. Eles já tinham conseguido captar a voz de Churchill. Eles estavam atrás da voz de Napoleão Bonaparte, mas o objetivo deles é captar a voz de Jesus, porque está solta na atmosfera, ainda ecoa na atmosfera. Nós precisamos tirar um tempo na nossa vida para ouvir no coração alguma coisa, porque alguma coisa no nosso coração atinge a Deus. Para Mateus ter decidido naquela hora, a palavra de Jesus atingiu aquele lugar. Quantos discípulos de profetas existiam no tempo de Elias? Quantos? Mas quando Elias disse que queria morrer, Deus disse para ele: você vai ungir Hazael, rei sobre as Sírias, e você vai ungir sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, você vai ungir profeta em seu lugar. Ele correu para Abel Meolá. Quando ele chegou lá, ele foi passando o manto e andando. Eliseu desceu do arado, correu atrás dele e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então virei e te seguirei. Ele diz: vai, mas volta, porque tu já sabes o que fiz contigo. Eliseu chegou lá, matou os bois, fez uma fogueira com os arados, quer dizer, fez um churrasco, cozeu as carnes, deu para o povo, beijou o pai e a mãe, foi embora. Ele acabou com a antiga natureza dele. Ele nasceu, morreu o agricultor, nasce o profeta. Porque com tantos discípulos de profeta, Deus mandou Elias ungir o agricultor. Ali havia um coração que buscava, um coração que clamava, um coração que desejava. Lembra de Zaqueu? Tão sozinho, nem se sentia digno de chegar perto de Jesus. Em cima do sicômoro, Jesus Cristo chegou lá embaixo. Zaqueu, desce depressa, porque a mim me convém entrar na tua casa. Ele sempre quer ser convidado, mas para a casa de Zaqueu ele disse: a mim que me convém. Olha o clamor que existia nesse coração. Aonde há um clamor do coração, Deus ouve, Deus atende. Talvez nós temos clamado tão pouco com o nosso coração. Temos clamado tão pouco. Deus quer ouvir o clamor. Quando o povo de Israel estava no Egito, sofrendo muito, Deus estava vendo. Mas quando eles clamaram, Deus diz: Moisés, vem cá. Eu vi a aflição do meu povo Israel. Eu vi. Eu ouvi o seu clamor e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. E quando Deus estava vendo, não podia fazer nada, ele não se oferece.
Mas quando ele viu o clamor por ele, aí ele desceu e ele fez o que nós sabemos que ele fez e que continua fazendo. A pergunta nossa hoje: essa voz dele atingiu lá o vazio da vida de 2 pescadores aqui, à margem do Mar da Galileia. Atingiu o coração do coletor de Cafarnaum. Ouviu o clamor do coração de outro cobrador de impostos e de outros tantos. Será que está subindo um clamor dos nossos corações? Será que esse clamor está mesmo saindo da nossa boca, vindo de lá do coração? Se você olhar para a vida dessas pessoas, Pedro e André entregaram a vida por Jesus. Que a vida deles, antes de ouvir o chamado, foi uma, depois foi outra. E esse coletor aqui, esse Mateus, a mesma caneta que ele usava para escrever os impostos do povo que deviam pagar para os Césares e para os Herodes, esta caneta um dia foi escrever o Evangelho do Rei. O mesmo empenho que ele tinha para escrever antes uma injustiça, agora ele proclama a verdade do que ele viu. Então você vê que há uma mudança, desde que nós possamos ouvir o chamado, o clamor deles. Eu creio que se um dia esse povo ouviu o chamado, Abraão afinou o ouvido e ouviu a voz. Esse Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo. Ele se move, mas ele não muda. Ouve-se a voz do Senhor, diz o Salmo. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Então Deus continua falando. Quando nós saímos do Brasil, que nós subimos o monte, você começa a subir o monte quando entra no avião, porque o seu objetivo é um, o seu escopo é um, a sua visão é uma. Você está subida no monte, você já está no monte. E você está no monte, primeira coisa, para ouvir a voz e descer do monte, levando a madeira, como ele falou por boca do profeta Ageu. Subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, dela eu me alegrarei e nela serei justificado. Glória a Deus. Então, o que nós podemos levar de tantas coisas riquíssimas de ensinamento daqui de Cafarnaum, eu gostaria de falar com vocês hoje dessa voz que nós precisamos buscar. Eu me lembro de um dia que eu estava achando que o meu ministério estava ótimo, porque eu estava cuidando dos pobres. Eu ia de madrugada para o Morro Dona Marta, eu fazia reunião de oração até com os garis. Eu estava achando que eu era o máximo. Mas acontece que de madrugada eu tinha o hábito de ficar na meditação. Quando foi o dia, já às 6 horas da manhã, eu estou descendo, olhei assim, vi o cemitério São João Batista e me lembrei, eu disse, ô Senhor Jesus, que saudade, como eu tenho saudade das nossas madrugadas. Eu ouvi aqui, eu também. Meu Deus. Eu também. Então, me veio no coração um versículo em Marcos, onde Jesus, a Bíblia diz que Jesus Cristo escolheu entre os discípulos 12 para, primeiro, estarem com ele, pregarem a palavra e ministrarem a misericórdia, mas primeiro de tudo, para estar com ele. O primeiro ponto nosso é estar com ele, o nosso coração conectado, o nosso coração ligado. Olha, Deus não precisa de nós para nada. Ele diz aí, olha aí, minha mão fez todas essas coisas e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei é esse, contrito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Experimente.
vai ser o maior presente da sua vida. Quando você perceber aquela voz que não vem pelo seu ouvido, mas vem daqui, você vai chorar, você vai dançar, você vai ajoelhar, você vai carregar aquela experiência para o resto da sua vida e você vai sempre voltar ao lugar para ouvir a voz dele, não é? Então, que nós possamos levar daqui de Cafarnaum o momento desse chamado, porque Deus não chamou apenas a Mateus, nós todos somos chamados, do contrário não estaríamos aqui. E cada um é chamado, um como braço, outro como cotovelo, outro como mão, outro como boca, outro como olhos, e assim nós vamos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém.